Nós escolhemos do Livro dos Espíritos, do terceiro livro, capítulo 8, da Lei de Progresso. O tópico é a influência do Espiritismo sobre o progresso. Então, qual que é a contribuição que o Espiritismo faz para o progresso da humanidade? Dizendo aqui, sempre o progresso moral, né? Que é a finalidade do Evangelho, a finalidade da codificação espírita que Allan Kardec nos trouxe. Na questão 798, nós vamos fazer da 798 até a 802. E depois complementaremos com outros estudos. 798, Allan Kardec pergunta: o Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrita a algumas pessoas? Os Espíritos responderam: certamente. Ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade. Porque está na natureza e é chegado o tempo em que se deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mas ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causa inteiramente materiais. Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornar ridículos. Então, Allan Kardec está falando aqui que os Espíritos responderam a Allan Kardec que aos poucos, né, com o testemunho, com a persistência da divulgação do Espiritismo no mundo, nós já estamos caminhando para 2 séculos, né, de Espiritismo na Terra. Então, que aos poucos essa ideia vai ficando natural no pensamento das pessoas. Só que é preciso levar em consideração o tempo, as gerações, porque o orgulho, a vaidade, né, a pseudo-sabedoria de muitos torna essa luta mais difícil, né? Nós, com os conceitos, os preconceitos que nós temos, dificultamos a proliferação dessa ideia libertadora. 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? É a pergunta chave do estudo de hoje. Destruindo o materialismo. O Jorge Elohá, num programa Pinga Fogo, de todas as segundas-feiras, no Facebook, às 20 horas começa, 2 horas de duração, já teve a 54 segunda-feiras, completou agora nesta. E nessa segunda-feira ele falava a respeito do mal que o materialismo causa. E aí surgiu na minha cabeça a ideia de estudar sobre isso e trazer, partilhar. Porque o materialismo é a semente de todas as dores morais que nos assolam. Porque nasce do materialismo o orgulho, a vaidade e assim por diante. Porque a pessoa espiritualizada, principalmente sobre a direção de Jesus, morre-se essas plantas daninhas dentro de nós, o orgulho, a vaidade, o ciúme, porque é tão importante o outro quanto eu, aqui e no universo inteiro. Não tem mais divisão de raça, de crença, de status social. Não, todos são importantes. O espiritualismo com Jesus. Então, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é a chaga da sociedade. Ele faz os homens compreender onde está o seu verdadeiro interesse. Então, o Espiritismo ele faz os homens compreender onde está o verdadeiro interesse. O interesse que é eterno, que é o nosso interesse na vida espiritual, que é maior do que a vida material. Nós estamos num corpo físico, mas nós somos seres espirituais. A nossa casa não é na terra encarnado, a nossa casa
é no mundo espiritual. Nós estamos aqui recebendo lições, experiências de vida e expiando algumas dificuldades que nós temos. Então, e a vida e o materialismo não é a questão de estar na matéria, não é questão de possuir bens materiais, é questão de crença. A gente vai ver que isso é muito danoso para a sociedade. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Olha que beleza. A hora que a gente tem certeza da vida, que nós somos eternos, que a morte é apenas do corpo físico, que a alma, que é o eu verdadeiro, ela sobrevive à falência dos órgãos e do corpo material, isso faz com que a gente comece a trabalhar para que a nossa felicidade seja contínua, já desde agora, desde o presente. A gente já começa a construir esse futuro, que o futuro sempre é o presente. Destruindo os preconceitos de seita, de caças, de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmão. Né? Até a vinda de Jesus, nós não tínhamos essa noção de que todos nós somos irmãos, independente de que tipo de crença, de seita, de raça, ou de cor, ou de caças que nós nos dividimos. Jesus diz que nós somos filhos de um Pai só, então todos nós somos irmãos. Foi o primeiro que nos disse isso, para que nós possamos acolher uns aos outros. A questão 800. Não é para temer que o Espiritismo não possa triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem poucos os homens se pensasse que uma causa qualquer pode transformá-lo como por encantamento. As ideias se modificam pouco a pouco segundo os indivíduos, e é preciso gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação não pode, pois, operar-se senão com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio rasgá-lo completamente, mas até lá, mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, esse seria um passo que ele teria feito dar, e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria outros mais fáceis. Então aquilo que nós já dissemos, os Espíritos nos dizem que nós tenhamos calma, até conosco mesmo, um pouco de caridade com a gente mesmo, com as condições que nós trazemos, enraizados em nosso ser, séculos, milhares de anos, e aí nós conhecemos o Consolador, a gente fica apavorado para a transformação assim, repentina, e aí às vezes a gente cai, desliza, e a gente quer desanimar. Como Jesus disse a Pedro, com seus deslizes, com a sua dificuldade de entendimento do Evangelho, da lição, da proposta que o Cristo trazia para a terra, ele desanimou certa vez, e disse assim: Senhor, eu vou desistir, porque eu não vou conseguir. Jesus olha bem para ele, como tem olhado para nós, e diz: eu sei que você vai conseguir. Tenha calma, tenha paciência. Então essa lição fica para nós também, quando nós conhecemos o Espiritismo, que conhecemos a verdade da vida eterna, que não é uma promessa por participar dessa ou daquela escola religiosa, que aí nós vamos adquirir a eternidade. Nós já fomos feitos eternos. O que nós precisamos agora com o Evangelho é mudar o roteiro de vida nossa, construir a felicidade, mesmo nas divergências do mundo do qual nós participamos. Nós estamos na terra, não é por castigo, não é por maldade, é pela necessidade que nós somos. Nós estamos no mundo adequado para todos nós, Às vezes um está mais despontado numa matéria, mas em outra ele tem dificuldade, aí nós estamos juntos para fazer essa transformação, essa escolarização das nossas almas, através dos roteiros seguros que Jesus e agora os bons espíritos, através da codificação espírita, nos trouxe. Então, não é
ato milagroso da nossa transformação. A transformação da sociedade, do povo inteiro, como nós, como indivíduo, ele é passo a passo. E cada passo é importante, mesmo que seja um. Quem venceu a corrida mais rápida de todos os tempos, ele deu o primeiro passo. Os outros foi consequência daquele primeiro passo. Então, que nós confiemos em Deus, confiemos em nós, e com a certeza da imortalidade da alma, nós vamos enfrentar com mais segurança as provas a que nos foi colocado. 801. Por que os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Por que então nós já não aprendemos estas coisas há milhares e milhares de anos e que hoje nós poderíamos estar em outras esferas? Jesus responde: não ensinai às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não pode digerir. Cada coisa em seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. Por seus ensinamentos, mesmo os incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai fortificar hoje. Então Jesus mesmo afirmou que naquela época que ele veio, ele não tinha condições de explicar todas as coisas, porque nós, como homens de ciências, estávamos muito atrasados. Como que ele ia falar das coisas celestes, dos astros, dos planetas, né? Se nós não conhecíamos a ciência, a astrologia, a geologia do nosso planeta, dos outros planetas. Então não tinha condições de ele falar de algo, né? É como a gente explicar as cores para uma pessoa que nunca enxergou. Fica muito difícil dele compreender o que é vermelho, o que é amarelo, o que é azul, que é tão simples para nós que hoje enxergamos. Então, estamos na época certa. Nós fomos chamados para o movimento espírita para fazer esse aprofundamento dentro de nós mesmos, para na hora certa, agora. E a gente tem que aproveitar, porque foram materializados para nós, assim, com muito trabalho e dedicação, muitas luzes que pode estar nos consolando, nos libertando das nossos próprios preconceitos. 802. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os Espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada a mais incrédulos? Então ele está falando, então já que o Espiritismo vai fazer assim, por que os Espíritos não se materializam e falam com toda a humanidade aí, abertamente assim, como, né, fazendo milagres, fazendo aquela coisa toda? Eles vão responder: queríeis milagre? Mas Deus os espalha e mancheia sob vossos passos, e tendes ainda homens que o renegam. Então a vida está cheia de milagres no nosso caminho, acontecendo, né, a vida fluindo, renovando, acontecendo coisas extraordinárias junto de nós, e a gente não vê, e ainda renegam essas dádivas de Deus. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou. Ninguém está aqui na doutrina espírita porque Jesus fez enxergar os cegos, fez andar o aleijado, ou que ressuscitou Lázaro. Nós estamos aqui por causa da mensagem dele, porque essas coisas foram, como nós temos a nossa cozinha, onde tem a possibilidade de falar do Evangelho de Jesus para os nossos irmãos que ali vão se alimentar. Então os milagres equiparam a esse feito de hoje, aquele chamamento de atenção, para que aquelas pessoas pudessem reunir ali e ouvir a grande mensagem libertadora. Então não é milagre que vai nos transformar. Não vedes hoje homens negar os fatos mais patentes que se passam sobre seus olhos? Não tendes os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não é por prodígios que Deus quer
reconduzir os homens. Veja aqui que ele não colocou conduzir os homens, reconduzir, né? Em sua bondade. Quer deixar-lhes o mérito de se convencer pela razão, não é mais pela crença, não é pelo eu acho, pela incerteza, é pela convicção, pela razão, experimenta. Por isso que a doutrina espírita tem essa característica de filosófica, científica e religiosa, que é combatido pelos materialistas, né? Eles riem desse trio, né? Filosofia, ciência e religião. E para a gente, eu trouxe aqui um estudo feito pelo nosso irmão Mateus Ortioli Firmino. Em 30 de dezembro de 2015, ele escreveu um artigo a respeito do materialismo. Às vezes a gente pensa que a pessoa que tem abastada, ela é uma pessoa materialista. Vamos ver o que é materialismo. Materialismo é a corrente filosófica. Então, materialismo é uma filosofia, é uma pregação de uma crença, que admite como causa de todos os fenômenos do universo a matéria e suas propriedades. Então, para o materialismo, não existe inteligência suprema, não existe Deus. Existe matéria e suas propriedades. Nega a existência de um princípio inteligente independente da matéria. A inteligência e sentimentos humanos seriam atributos da matéria. A consciência nasceria com o desenvolvimento do sistema nervoso no feto e morreria junto com o corpo na falência do encéfalo. A mente seria uma secreção do cérebro, como a bile é uma secreção do fígado, o suco gástrico do estômago e a urina dos rins. Então ele está dizendo que a inteligência nossa é uma secreção que vaza do nosso cérebro, que exterioriza. Abstendo-nos de estudar as origens históricas do materialismo, podemos refletir sobre o que leva um espírito imortal a negar a sua própria realidade. Notemos que a ideia se alastra entre as pessoas dedicadas a desvendar o verdadeiro pelo método mais seguro e rigoroso, a ciência. Entre as ciências naturais, particularmente aquelas cujo objeto de estudo é o corpo humano, que é a anatomia e a fisiologia, encontramos pesquisadores de renomes ridicularizarem o espiritualismo, ou seja, a concepção científica, filosófica e religiosa da existência da alma. Tal é a desarmonia entre as ideias inatas, clamando pela imortalidade e a crença artificial do nada, que o materialista pode ser considerado como portador de um desvio mental de causa inexata, como uma excrescência nascida de um pequeno cisto, mas que agora espalhando metástases. Mais adiante ele vai classificar os tipos de materialista. Ele diz aqui nessa nota, que depois eu vou publicar no grupo para as pessoas lerem toda ela, que uma comparação que Allan Kardec fez, porque na pesquisa eles testando os cérebros de humanos, pessoas vivas, pessoas voluntárias que se colocou à disposição no século XIX, no século XX, aplicaram-se anestesia, né? E ali o pesquisador com alguma choques elétricos despertava ele descobria qual eram vamos dizer assim, os fios que fazia com que o cérebro mandasse os comandos para mexer um dedo, mexer uma perna, ou sentir uma dor em tal ou qual lugar. Então, Allan Kardec, no século XIX, já antecipando essas pesquisas, ele dizia que o espírito é qual o corpo e o sino, né? O sino de uma igreja, ali programado para bater às 18 horas, todo mundo na hora que via aquela batida, sabia que era 18 horas. O sino não fazia isso por si só, precisava de um comando,
né? Hoje nós temos os comandos eletrônicos, mas naquela época certamente era alguém que pontualmente ia ali às 18 horas bater aquele sino. Então precisava de um elemento exterior. Aí nessa pesquisa, esse nosso irmão Mateus aqui, ele faz essa comparação. Então é como no sino que Allan Kardec exemplificou. Precisa do agente exterior, que é o pesquisador, que vai lá com o cérebro dormente, incapaz de receber a ação do espírito encarnado ali, porque ele estava dormente, né? O cérebro estava ali paralisado do ponto de vista assim, e precisava de um terceiro materialmente fazer esse contato com ele e ele responder. Então, aí os materialistas dizem que, olha, está vendo? Não tem espírito nenhum que comanda o corpo humano. É o próprio cérebro que faz esse trabalho. Mas eles esqueceram de observar que tinha um outro indivíduo, um exterior, que fazia esse trabalho, no lugar daquele que estava em possibilidade de fazer aquilo através dessa ligação fluídica. E ele diz que tem os materialistas sistemáticos, que é aqueles que, através das suas crenças e de seus estudos e pesquisa, eles ignoram totalmente a existência da alma, do espírito, do ser imortal, inteligente que é, independente do corpo físico, apesar de estar ligado molécula a molécula no nosso corpo, né? Comandando tudo isso, que ao nosso ver parece que é uma automação, mas é uma direção do espírito que é dono, vamos dizer assim, desse corpo físico. E tem aquele outro grupo de pessoas que se diz materialista por não estar contente com o que as religiões têm oferecido até hoje, pelos conceitos quase que infantil, né? Como diz o benfeitor aqui, a humanidade moralmente, intelectualmente, é comparada com uma criança. Ela nasce, tem um certo condições de aprendizado, e aí com o desenvolvimento, com o crescimento, com a experiência, né, com o contato, com o conhecimento, ela vai desenvolvendo outras capacidades. E assim também é o nosso ser imortal, que Deus fez simples e ignorante, e que nos deixou para as aquisições no universo inteiro daquilo que nós precisamos como espírito para aproximar dele em inteligência e bondade. E esse segundo grupo de pessoas que se diz materialistas, insatisfeitos com essa corrente, com essas informações religiosas oferecidas até então, elas se denominam materialistas, mas que ao contato com filosofias, com elementos que possa convencê-los pela razão, já não é mais pela crença, esse grupo de pessoas já não acreditam mais por acreditar, pela imposição, como sempre foi, elas começam a verificar, e aí elas estão sempre colocadas nessas doutrinas, o espiritismo ou outras doutrinas materialistas, que vêm explicar a origem dos homens, o seu destino e onde estamos, por que estamos, né, e tudo isso, com seus aspectos e maneiras de oferecer isso para toda a humanidade. E o espiritismo é aquela ferramenta que nós encontramos nessa encarnação. Certamente já tivemos contato com essa filosofia no mundo espiritual, e que aqui nós tivemos, né, a sorte, entre aspas, de encontrar aqui na Terra. Então, que nós façamos proveito dessa ferramenta, de todos os elementos que o Espiritismo nos oferece, como luz e direção, para que nós possamos fazer uma transformação segura das nossas personalidades, que viveram se debatendo nessas correntes materialistas ou do nada nas nossas vidas. Principalmente nessa época de muito sofrimento, de transição, de provas perturbadoras nas nossas vidas, como toda a sociedade do mundo inteiro está vivendo por conta dessa doença, né? Poderia ser pior, poderia ser uma guerra mundial, graças a Deus não foi, né? Está sendo dessa maneira, às vezes já pelo merecimento que todos nós lutamos para que não
houvesse mais guerras que causam ódios. Pelo menos esse tipo de guerra, ela causa apenas a dor da separação e muita apreensão, não causa outros males. E o Espiritismo, bem vivido e compreendido, ele nos traz a certeza, a consolação de que um dia nós vamos encontrar com aqueles nossos entes queridos. Então, nós não devemos, como espírita, ficar só esperando receber as informações. Nós devemos ir em busca do conhecimento, estudando as obras, a codificação espírita. O livro dos Espíritos é riquíssimo, dá para a gente ler ele 10 vezes no ano e a gente ficar sem muitas respostas ainda. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um bálsamo consolador em nossas vidas, que vai explicar as falas do próprio Cristo, à luz do Espiritismo, à luz da espiritualidade. Então fica fácil para a gente compreender hoje aquilo que foi difícil para a gente compreender há 2000 anos atrás. Então nós temos muito material para ser pesquisado e estudado. E Emmanuel, nesse sentido de dizer, de incentivar, Emmanuel foi um grande incentivador da humanidade, é um grande incentivador da humanidade para que nós possamos ler mais as boas leituras, ler mais as obras subsidiárias que o Espiritismo nos propôs, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier e outros médios também, como o nosso contemporâneo hoje, Divaldo Franco, que está fazendo 94 anos, né? Então é uma riqueza para todos nós, uma grande luz para toda a humanidade. Na lição número 1 do livro Vinha de Luz, Emmanuel pega uma parte do versículo 15, referente ao capítulo 24, que Mateus anotou uma fala de Jesus. Quem lê, atenda. Então, a respeito do estudo, nós vamos fazer essa lição. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempo emotivo, destinado a sensações renovadas que condigo com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por eles apressados e inquietos, anotando as deficiências da letra ou catalogando os possíveis equívocos, a fim de espalhar sensacionalismo e perturbações. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas ternas e delicadas da fé renovadoras. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então, o benfeitor ele faz essa recomendação para que a gente busque no Evangelho as linhas que vai nos regenerar, mas que essas leituras também não se transformem em espada, né, em esgrimas, para nos ferir outros corações, ou para a gente humilhar, ou achar que a gente é melhor. Porque a gente viu, a gente está vendo com a imortalidade da alma, que todos nós somos potentes a ser espíritos perfeitos e espíritos puros, que estamos todos a caminho, que aquele que às vezes está mais atrasado do que hoje, em alguma matéria da vida, amanhã ele pode estar muito adiante de mim, né? Quantos filhos superam seus pais nas profissões, às vezes escolhe a mesma profissão, mas aí ele vai muito além daquilo que o pai foi
naquela profissão. E assim também é nós. Basta que nós esforcemos um pouco. Aquele que às vezes está parado hoje, né, amanhã ele pode estar caminhando do nosso lado e às vezes nos ajudando. Que nós, como espírito imortal, que já entendemos assim, nós não podemos desfazer de nada, de ninguém, principalmente de nós mesmos. Achar que nós não somos capazes, que nós não vamos superar. Nós vamos superar sim. Nós já chegamos até aqui e nós vamos chegar mais além, de mãos dadas uns com os outros, sempre pensando uns nos outros, orando uns pelos outros e também com Jesus, que é o nosso guia, aquele que não dispensa, né, confiança. Jesus é confiável aqui e aonde quer que nós estejamos. Lembremos sempre disso. Doentes ou sadio, né, atribulados ou em paz, Jesus está nos olhando e nos esperando sempre, de braços abertos, para nos abraçar e nos carinhar. Essa é a mensagem de hoje, que quer dizer que nós devemos avançar sempre, procurar o estudo benéfico para a compreensão de nós mesmos e assim compreender o outro que convive conosco ali teto a teto. Deus nos abençoe e Jesus nos ampara sempre, que assim seja.